Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de cálculo 1A. Eu vou tentar explicar para vocês os detalhes direitinho, tá? Não se preocupem se não entenderem tudo, depois a gente marca um horário para tirar as dúvidas e deixar tudo bem claro, tá bom? Na aula passada, a gente falou sobre a definição intuitiva de limite e sobre algumas propriedades de como calcular os limites, sem usar o gráfico. Tá? Dando continuidade aí às nossas ideias, eu queria começar falando um pouquinho de como que nós calculamos o limite de uma função por partes. Tá? Só lembrando o que é uma função por partes, é uma função que é definida por partes. Então, um exemplo que eu peguei aqui, o primeiro bem simples. Então, a minha função ela é x mais 2, ela tem as imagens x mais 2, se o x for diferente de 1, e ela tem imagem 5 se o x for igual a 1. Tá? Eu fiz essa representação aqui tentando ser o mais didática possível. Então, aqui nessa representação, esse 1 que eu estou colocando aqui embaixo corresponde ao 1 do meu domínio, aqui, o x igual a 1. E esses valores que eu estou colocando aqui em cima correspondem às minhas imagens, tá? É só uma forma de tentar ajudar vocês a entender a função aqui, a definição da função, tá? Então, quando o x for 1, a minha função, a minha imagem, ela é 5. Quando o x for diferente de 1, ou seja, quando o x for maior que 1 ou quando o x for menor que 1, as minhas imagens são x mais 2. Então, por exemplo, digamos que eu queira calcular o limite quando o x se aproxima de 1 dessa função aí. Então, eu vou vir aqui e vou olhar. Bom, o que significa o limite quando o x se aproxima de 1 dessa função? Significa para onde que as imagens dessa função vão correr quando o x estiver próximo de 1. Então, lembrando, o limite é um conceito que envolve aproximação. Então, quando o x está próximo de 1, qual é a cara da minha função nas redondezas de 1, nas proximidades de 1? A cara da minha função ela é x mais 2. Então, é essa lei que eu vou usar para calcular o meu limite, quando o x se aproximar de 1. O cálculo eu efetuo, claro, substituindo, como a gente já viu na aula anterior. Tá? Então, aqui quando eu colocar 1 mais 2 fica 3. Então, o limite quando o x se aproxima de 1 dessa função é 3. Tá? Ou seja, quando o x está próximo de 1, as minhas alturas, as imagens correspondentes dessa função se aproximam de 3. Tá bom? Bom, você pode perguntar assim, Cris, por que você não usou o x igual a 1 que dá 5? Eu não usei o x igual a 1 porque quando eu trabalho com limite, eu quero saber, eu estou interessada em aproximação. Não, o que me interessa é o que acontece com a função nas redondezas do 1. Não me interessa o que acontece com a função no 1, quando eu estou trabalhando com o limite. Então, por isso que esse 5 aqui não vai fazer diferença para minha conta. Porque o que eu preciso é saber o que acontece nas redondezas do 1. Tá? Qualquer valor, eu poderia trocar esse 5 por qualquer outro valor aí, que não ia interferir na minha resposta, tá bom? O que vale é o que está acontecendo nas redondezas do 1. Então, por isso que eu usei x mais 2. Por exemplo, limite quando o x se aproxima de 0 dessa função. A mesma ideia. Você está interessado no que acontece com as imagens dessa função nas redondezas do 0. Então, você vem aqui. Nas redondezas do 0, qual é a cara da minha função? Nas redondezas do 0, a cara da minha função continua sendo x mais 2. Porque a minha função, exceto no 1, é sempre x mais 2. Então, eu vou usar essa lei para calcular o limite quando o x se aproxima de 0 também. Então, usando a propriedade que a gente aprendeu na aula passada, eu faço a substituição, esse limite dá 2. Então, nas redondezas do 0, as minhas imagens estão se aproximando de 2. Tá? O próximo limite que eu coloquei aí, limite quando o x se aproxima de menos 2 dessa função. Então, a mesma coisa. Nas redondezas do menos 2, qual é a cara da função? É essa pergunta que você tem que se fazer para saber que lei que você vai usar para calcular o limite. Então, o menos 2, ele é menor que 1, assim como o 0 é. Então, ele está por aqui. Então, nas redondezas do menos 2, a minha função ela tem a imagem x mais 2. Tá? Então, se a minha função tem a imagem x mais 2 nessas redondezas, é exatamente essa lei que eu vou usar para calcular o limite. Fazendo a substituição para calcular, como a gente aprendeu na aula passada, menos 2 mais 2 vai dar 0. Então, nas redondezas do menos 2, as minhas imagens, as minhas alturas se aproximam de 0. Ok? Da altura 0, ou seja, se aproximam do eixo x. Tá? Eu vou mostrar o gráfico para vocês. Mas é importante que isso fique bem claro. Esse 5 que está aqui, ele não faz diferença, tá? Porque não me interessa o que acontece no 1.
quando eu calculo o limite quando o x se aproxima de 1, eu estou interessada no comportamento da função nas redondezas do 1, tá? Então isso tem que ficar muito claro. Então, o gráfico aí, observe a função ela é x mais 2, se x é diferente de 1, então nós temos uma reta crescente. E essa reta crescente no 1, ela vai ter uma bolinha aberta, porque no 1 essa altura correspondente é 5. Então, tá aqui o gráfico dessa minha função. Quando o x for diferente de 1, ela é exatamente a reta crescente x mais 1. E quando o x for 1, ela é igual a 5. Então, lembra, o limite quando o x se aproxima de 1, a gente calculou e deu 3. Olha aqui. Então, nas redondezas do 1, observa no gráfico, nas redondezas do 1, as minhas alturas elas estão se aproximando do 3, tá? Exatamente como a gente calculou. Limite quando x tende a 0 de x deu 2. Então, significa o quê? Que nas redondezas do 0, as minhas imagens, as minhas alturas se aproximam de 2. Então, nas redondezas do 0, as minhas imagens, as alturas correspondentes aqui da função se aproximam do 2. Olha aqui, ó. Tá vendo? E, finalmente, nas redondezas do menos 2, as minhas alturas se aproximam de 0, ou seja, do eixo x. Então, olha só, nas redondezas do menos 2, as minhas alturas se aproximam do eixo x, ou seja, de 0. Tá? Então, tá aí a interpretação dos 3 limites que a gente está estudando, olhando eles no gráfico, tá bom? Observa que, em momento algum, o meu limite aqui, eu vou conseguir um limite igual a 5, tá? Porque na altura 5, eu não tenho nenhuma imagem da minha função, nenhuma altura se aproximando aqui. Ela dá um salto, ela vai lá, ela sai do 3 aqui e vai lá para o 5. Então, não me interessa essa altura 5. Por quê? Porque nas redondezas dessa altura 5, eu não tenho nenhuma imagem da minha função, tá? Então, você esquece esse 5 aí. Você se concentra somente no que interessa, nas redondezas do 1, nas redondezas do 0 e nas redondezas do menos 2, nesses 3 casos aqui. Beleza? Esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos lá? O segundo exemplo, ó, uma outra função por partes aí. O que eu fiz agora? Quando x for diferente de 1, essa função ela vai ter as alturas, as imagens, as alturas definidas da seguinte forma: x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. E quando x for 1, a altura vai ser menos 2. Então, mais uma vez, tentando ajudar vocês de uma forma, tentando ser um pouquinho mais didática, eu coloquei aqui a representação. Então, no 1, a minha função vale menos 2, e fora do 1, x maior que 1 ou x menor que 1, a função assume a altura x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Então, eu vou calcular o limite quando x se aproxima de 1 dessa função. Então, com a mesma ideia de antes, o que acontece? Nas redondezas do 1, qual é a cara da minha função? Nas redondezas do 1, a cara da minha função ela é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Você está vendo aqui, ó, nas redondezas do 1. Então, é exatamente isso que eu vou colocar, essa lei que eu vou usar para fazer o cálculo do meu limite. É essa função que me interessa. Ah, Cristina, por que você não coloca o menos 2 direto? Porque o menos 2 só acontece quando x é exatamente igual a 1. E quando a gente trabalha com o limite, o que me interessa são as aproximações, tá? Não é o que acontece no 1, é o que acontece nas redondezas do 1. Qual é a cara da minha função, das imagens da minha função nas redondezas do 1. Mesma ideia do exemplo anterior, tá? Então, aqui, como eu falei, nas redondezas do 1, a minha função ela tem a cara x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. Então, é esse o limite que eu vou calcular. Bom, então, como a gente aprendeu na aula passada, o que a gente faz? A gente calcula o limite no numerador, deu 0. Calcula o limite no denominador, deu 0. Então, o que você sabe? Você sabe que esse 1 que está aparecendo aqui, ele é raiz tanto do numerador como do denominador. Então, você consegue fatorar tanto o numerador como o denominador. O numerador tem grau 1, já está fatorado aí, o denominador. O numerador tem grau 2, então a gente fatora ele com as raízes são 1 e menos 1, né? X ao quadrado menos 1, as raízes são 1 e menos 1. Então, a gente fatora x ao quadrado menos 1 da forma x menos 1, x mais 1. Tá? Por que a gente fatora? Porque quando a gente fatora, o termo x menos 1 ele vai aparecer tanto no numerador como no denominador. Tá? Tanto em cima como embaixo, falando de forma mais simples, para ficar mais claro. Tanto em cima como embaixo. Aí, o que acontece? Por que você pode cortar? O que é o cortar? O cortar é dividir o x menos 1 por ele mesmo,
por x menos 1 e essa divisão dá 1. Por que eu posso fazer essa divisão? Porque o x não é 1. Quando eu estudo o conceito de limite, quando eu uso essa notação limite, quando x se aproxima de 1, eu estou considerando valores de x muito próximos de 1. Não me interessa o que acontece em 1. Então, o x aqui ele é diferente de 1. Então, se o x é diferente de 1, x menos 1 não é 0. Eu posso fazer essa divisão, eu posso fazer esse corte e dar 1. Aí, o limite que vai sobrar, o que vai sobrar? Vai sobrar o x mais 1. Quando sobra o x mais 1, eu calculo o limite usando a propriedade que eu já aprendi. Eu simplesmente substituo, então esse limite dá 2. Então, o que significa? Significa que quando o x está muito próximo de 1, as alturas da minha função, as imagens da minha função, se aproximam da altura 2. Depois a gente vai ver isso no gráfico, tá? A mesma coisa, limite quando o x se aproxima de 0, aí você volta lá para a função. Cadê o 0? O 0 é menor que 1, o 0 está por aqui. Então, nas redondezas do 0, a função é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Então, é essa lei que você vai usar para calcular esse limite, tá? Então, eu coloco ela aqui, ó, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Quando eu substituo o numerador e o denominador, dá menos 1 e menos 1. Então, eu sei que pela propriedade que a gente já aprendeu, é só substituir. Aqui eu não preciso fatorar, porque não deu 0 sobre 0. Tá? Então, menos 1 sobre 1 dá 1. Então, o que significa? Que nas redondezas do 0, as minhas imagens, as minhas alturas estão se aproximando da altura 1. Beleza? Quando o x se aproxima de menos 1, então o menos 1 também é menor que o 1. Então, nas redondezas do menos 1, a minha função, as minhas imagens são da forma x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Então, é essa lei que você vai usar. Novamente. Então, quando você faz substituição, numerador dá 0, denominador dá menos 2. Então, a gente sabe pela propriedade que a gente aprendeu que é só substituir. Então, deu 0 sobre menos 2, que é 0. Então, o que significa? Significa que nas redondezas do menos 1, as alturas, as imagens da minha função estão se aproximando de 0. Então, eu sei que a altura 0 é exatamente sobre o eixo x. Então, eu sei que nas redondezas do menos 1, as minhas alturas estão se aproximando do eixo x. Já vou mostrar no gráfico para vocês, tá? O que tem que ficar claro aqui, mais uma vez, você não tem que usar o que acontece com a função no x igual a 1, no x igual a 0 ou no x igual a menos 1 nessas três situações. Você tem que usar a cara da função nas redondezas do 1, nas redondezas do 0 e nas redondezas do menos 1. Por isso que a gente usou sempre x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Porque essa é a cara da função nessas redondezas. A função ela é menos 2 somente quando o x é igual a 1. E isso não me interessa na questão de limite mais uma vez, tá? O que me interessa quando eu estudo o limite são aproximações, tá bom? Então, vamos olhar para o gráfico. O gráfico dessa função é esse que você está vendo aí. Bom, você observa o seguinte, que quando o x é diferente de 1, a minha função ela é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Então, você já viu que x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, você consegue fatorar e você consegue cortar, porque você está descartando o x igual a 1, que é o que daria problema para x menos 1 ser 0. Então, quando você descarta o 1, você garante que o x menos 1 não é 0. Então, se o x menos 1 não é 0, você pode dividir, você pode cortar, e a função virou x mais 1. Então, a sua função, na verdade, ela é a função x mais 1 quando x for diferente de 1. Por isso que é essa reta crescente aqui. Tá? E o que acontece no 1? No 1, a sua altura, a sua imagem é menos 2. Então, tá aqui o gráfico da sua função. Tá? No menos 1, você tem a altura, imagem correspondente exatamente menos 2. E fora do 1, você tem a reta x mais 1. Ok? Só fazendo a ponte com os limites que a gente calculou. Limite quando o x tende a 1 da função deu 2. O que significa? Que nas redondezas do 1, as minhas alturas se aproximam do 2. Então, vamos lá, vamos achar o 1. O 1 tá aqui, ó. Nas redondezas do 1, as minhas alturas, olha lá, vai lá pra cima, as imagens. As minhas imagens, eu falo altura só para ajudar você a associar aonde você identifica isso no gráfico, tá? As minhas imagens da função se aproximam do 2, por isso que o limite deu 2. Nas redondezas do 0, vamos lá. Nas redondezas do 0, quando eu estou próximo do 0 aqui, as minhas alturas correspondentes, as minhas imagens estão próximas de quem? Do 1. Então, é exatamente isso que você calculou no limite. E, finalmente, nas redondezas do menos 1,
você tem altura zero, ou seja, você está no eixo X. Olha só, então nas redondezas do 1, as suas alturas estão se aproximando do eixo X, que equivale à altura zero. Tá? Então é muito importante que você não só saiba calcular os limites, como você também saiba fazer essa ponte do que significa isso que você está calculando, tá? Isso vai ser muito importante para todo o nosso curso, tá bom? Essa ideia a gente vai usar o tempo todo. Beleza? Um último exemplo que eu tenho aqui, mais uma função por partes. Agora eu dei uma mexidinha aqui. Quando o x é 5, eu estou botando 1, tá? E quando x for maior que 0 e diferente de 5, eu estou colocando essa imagem. Observa que eu precisei fazer essa exigência do x ser maior que 0, porque ele está dentro de uma raiz quadrática. Tá? Então, como eu estou trabalhando com os números reais, eu preciso garantir que essas alturas sejam reais. Então, para isso, eu precisei restringir. Então, essa função aqui, ela está definida a partir do zero. Então, por isso que aqui na minha tentativa de ser o mais didática possível, eu coloquei essa flechinha aqui começando no zero. Porque eu estou dizendo que a função só existe a partir do zero. Então, o que acontece com a função? Quando x for exatamente 5, você tem altura 1. Olha aqui. Quando o x for diferente de 5 e maior que 0, já expliquei por que o maior que 0, a sua função ela é x menos 5 sobre raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 5. Tá? Então, antes de você sair calculando igual um doido o limite, você precisa entender como é que essa função está definida. Qual é a cara dessa função? Tá bom? Então, vamos para os limites. Agora que a gente entendeu a função. Então, olha só, o primeiro, limite quando o x se aproxima de 5 da função. Então, mais uma vez, nas redondezas do 5, é isso que te interessa. Não interessa o que acontece no 5, quando você calcula esse limite. Te interessa o que acontece nas redondezas do 5. Por isso que nas redondezas do 5, a sua função ela é x menos 5 sobre raiz de x menos raiz de 5, raiz quadrada, tá? Então, é isso que você vai usar para calcular o limite. É essa lei. Bom, essa lei aqui, se a gente calcular o limite do numerador e denominador, vai dar 0 sobre 0. Mais uma vez, você tem que fatorar, tá? Então, uma forma de você fazer a conta é fazendo isso aí, ó, tá? X menos 5 sobre raiz de x menos raiz de 5, você multiplica por raiz de x mais raiz de 5. Você troca o sinal aqui, tá? Você troca o sinal aqui, o que vai acontecer aqui? Por que isso vai funcionar? Observa. Aqui você tem raiz de x menos 5, raiz de x mais 5. Então, é um a menos b que multiplica um a mais b. Então, a gente sabe que isso é a ao quadrado menos b ao quadrado. Você consegue fatorar. Então, a ao quadrado menos b ao quadrado, você consegue abrir isso, fatorar isso como a menos b, a mais b. Então, por isso que aqui, ó, vai ficar o a menos b, a mais b, ao quadrado menos b ao quadrado. Então, o meu a é raiz de x. O meu b é raiz de 5. Então, quando você tiver com a ao quadrado, essa raiz de x ao quadrado, você está trabalhando com valores positivos de x, não tem problema nenhum. Então, essa raiz ao quadrado vai dar x. E essa raiz de 5 ao quadrado vai dar 5. Tá? Então, aqui embaixo, aqui no denominador, quando você faz esse produto, você obtém x menos 5. Bom, por que isso vai te ajudar? Porque você vai poder cortar com o x menos 5 lá de cima. Tá? Mais uma vez, por que você pode cortar? Porque essa notação de limite não tá considerando que o x igual a 5. Está considerando quando o x é muito pertinho de 5. Então, se o x não é igual a 5, x menos 5 não é 0. E você pode cortar, você pode dividir ele por ele mesmo, que dá 1. Então, vai sobrar o raiz de x mais raiz de 5. Raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 5. Aí você aplica a propriedade que a gente aprendeu já na aula passada. É só substituir. Então, raiz de 5 mais raiz de 5 é 2 raiz de 5. Então, o que isso significa? Que nas redondezas do 5, as suas imagens estão se aproximando da altura, né? Da imagem lá no eixo y, 2 raiz quadrada de 5. Tá? Se alguém tiver algum problema, eu também coloco exercícios desse tipo na nossa lista, para vocês darem uma olhadinha lá, tá? Com o gabarito, para vocês estudarem. Se tiverem algum problema,
Se tiverem alguma dificuldade para fazer essa conta aí, depois a gente pode conversar, tá bom? Podem ficar tranquilos. Tá? Então, mais uma vez, eu não vou usar esse 1, porque não me interessa o que acontece no 5. Me interessa o que acontece nas redondezas do 5 quando eu calculo esse limite aqui. Beleza? Bom, limite quando x tende a zero dessa função. Então, vamos lá. Tá? Observa o seguinte, que essa função, ela só existe para valores, ela só tem imagens para valores maiores que zero. Ela não existe à esquerda do zero. Não existem alturas correspondentes a valores menores que zero. Então, essa função ela não existe à esquerda do zero. Se essa função não existe à esquerda do zero, você não pode falar do limite quando x se aproxima do zero. Porque quando você escreve isso, você automaticamente está afirmando, ó, nas redondezas do zero, independente de ser maior ou menor, você vai ter altura se aproximando de algum valor, quando você coloca esse valor depois da igualdade. E isso você não pode afirmar aqui. Por quê? Porque para valores menores que zero, você não tem função. Se você não tem função, como é que você está dizendo que as imagens dela se aproximam de alguma altura, de algum valor? Não pode. Então, esse limite aqui não existe. Por quê? Porque não tem função à esquerda do zero. Tá? A função ela só começa a partir do zero, tá? O fato dela não existir aqui no zero, aqui eu botei x maior que zero, tá? Se eu colocasse o zero na brincadeira aqui, também não ia ter problema, mas não ia mudar nada. Se eu colocasse o zero na brincadeira aqui, pro valor de zero aqui, eu ia ter 5, ia ser 0 menos 5, que é menos 5, e aqui embaixo eu ia ter raiz quadrada de zero, que é 0, então, menos raiz quadrada de 5. Então, pro zero, eu teria 5 sobre raiz quadrada de 5, sem problemas. Só que isso não ia interferir de modo algum nesse limite quando x se aproxima do zero, tá? Porque, mais uma vez, o limite quando x se aproxima do zero, não me interessa o que acontece no zero. Me interessa o que acontece nas redondezas do zero, tá? E como não tem função à esquerda do zero, não tem limite no zero essa função. Tá bom? Tá? Porque você tem que pensar assim, ó. Se você vai calcular o limite quando x se aproxima de a, por exemplo, de uma função, a primeira coisa que você tem que garantir, que você tem que verificar, é se a função existe dos dois lados de a. Tá? Você não pode simplesmente... Porque assim, antes de você sair igual um doido querendo calcular o limite, você precisa entender a sua função, enxergar quem é a sua função. Porque o limite, ele vai falar, ele vai fazer um estudo do comportamento dessa função. Então, se você não está entendendo como é que é essa função, pelo menos a definição dela, como é que você quer calcular o comportamento dela? Então, você tem que... A primeira coisa é você olhar para a função, entender a definição dela, para depois você tentar encontrar informações a respeito do comportamento dela, tá? Então, por isso que é importante, você vai calcular o limite quando o x se aproxima de a, primeira coisa, tem que ter função à direita e à esquerda do a, tá? Primeira coisa, depois você vai analisar o que acontece com essas imagens, se ela existir. Mas se ela não existir em um dos lados, o limite não existe, tá? Porque não tem como você fazer essa conta, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, limite quando o x se aproxima do menos 1. Por que não existe? Bom, qual era o problema do zero? O problema do zero é que a função só existia à direita, não existia à esquerda. O problema do menos 1 é mais grave, não tem função em lugar nenhum. Lembra que essa função ela só é definida a partir do zero, tá? Eu excluí o zero aqui, eu poderia colocar o zero aqui, não teria problema nenhum. Mas independente disso, no menos 1 não tem função nem à direita nem à esquerda. Tá? Não é porque não tem função no menos 1. Quando eu calculo o limite, quando eu estou pensando nesse limite aqui, ó, limite quando x se aproxima de menos 1 de f de x, não me interessa o que está acontecendo no menos 1. Me interessa o que está acontecendo nas redondezas do menos 1. Tá? Então, não é porque não tem função no menos 1. Isso não interessa. Esse limite ele não existe porque não tem função nas redondezas do menos 1. Tá? Tudo bem? Então, a função ela tem que existir nas redondezas do menos 1. Primeiro.
para depois você avaliar o comportamento dela. Se ela não existe nas redondezas do menos 1, não tem limite, não tem comportamento. Porque o limite é o estudo do comportamento da função. Se não tem função, como é que você vai estudar o comportamento de quê? Beleza? Então você tem que ficar com essas ideias aí, tem que se ligar nessas ideias aí para não se perder, tá? Aí o gráfico dessa função, tá? Perdão. X menos 5, raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 5, se o x for maior que 0 e se x for diferente de 5, e 1 se o x for igual a 5. Então tá aí a minha função, tá? No 5 aqui, ó, no 5 aqui, a minha função vale 1, tá? E fora do 5, ela é essa raiz, essa função racional aqui, x menos 5, raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 5, tá? Vocês podem pensar, fazer esse gráfico aí no GeoGebra para estudar, para ver que tá tudo certinho, tá bom? Já começar a treinar também, é importante que vocês utilizem o GeoGebra, vai ser muito importante para fazer o esboço de muitos gráficos que a gente vai, para verificar, inclusive, se você acertou o esboço do gráfico que a gente vai fazer durante o curso aí, tá? Então já vai se acostumando com o GeoGebra aí para trabalhar. Então aqui, ó, por exemplo, aqui no 0, a minha função, ela tá começando no 0. Então eu poderia aqui, ó, aqui tem uma bolinha aberta, tá? Aqui tem uma bolinha aberta que não tá aparecendo aqui, mas independente disso não faz diferença nenhuma para a definição de limite, tá? No 0 aí, continua não existindo, porque, olha só, não tem função à esquerda do 0. Então, se não tem função à esquerda do 0, não pode ter limite. Olha o menos 1 aqui. Não tem função nem à direita nem à esquerda do menos 1. Então, não pode ter limite aqui também. Tá bom? Vamos em frente? O que é que nós temos aqui? Bom, essa é a primeira parte, tá? Estudando limites aí, olhando de um lado, olhando do outro, tá bom? O tempo todo eu tô falando para vocês o quê? Quando você calcula o limite de uma função, você está estudando o comportamento das imagens dessa função. Para onde que as imagens, eu costumo falar em altura, só para ajudar você a se localizar graficamente, tá? É só uma questão, é só tentando ajudar você de uma forma didática que eu uso esse termo altura, tá bom? Então, quando, por exemplo, limite quando x tende a de f de x. Você quer saber o que acontece, qual é o comportamento das imagens dessa função nas redondezas do A. Quando você toma valores do domínio da função próximos de A. Então, você exige, quando você está trabalhando com esse limite, a primeira coisa, você tem que garantir que tem função dos dois lados. Se não acontece o que aconteceu nesse exemplo aí, que a gente acabou de ver, tá? Se não tem função de um dos lados, não tem limite. Porque a definição de limite exige que você considere as redondezas. Bom, mas o que pode acontecer? Você pode, por exemplo, essa função, esse gráfico aqui, observa o seguinte. Realmente não tem função à direita do 0. Perdão, à esquerda do 0. Perdão, à esquerda. A esquerda do 0 aqui não tem função, mas tem função à direita. Então, você pode analisar o que acontece com as alturas, as imagens dessa função, onde ela existe. Mas aí você precisa indicar aonde você está olhando. Você não pode colocar limite quando x tende a 0 de f de x. Porque nesse caso, você estaria afirmando que tem função dos dois lados do 0. Então, você tem que identificar que você está olhando para um lado específico do 0, onde tem função, para falar do comportamento da função ali. Bom, vamos analisar o seguinte caso. Vamos pegar, por exemplo, essa função aí, para seguir essa minha ideia, tá? Essa função aí, ela é x mais 1, tá? Então, o domínio dela é a partir do menos 1. Então, olha só, essa função, ela só existe a partir do menos 1, veja bem, tá? Quando x é menor que menos 1, não existe função. Olha aqui, ó, não tem função aqui. A função só existe aqui, a partir do menos 1, tá? E o que acontece aqui? Tá? Não tem um limite quando x se aproxima de menos 1, pelo que a gente acabou de discutir no exemplo anterior. Porque não tem função do lado esquerdo do menos 1. Então, não tem limite quando x se aproxima de menos 1. Mas você pode pensar
aonde a função existe para estudar o comportamento dela. Então, ela existe aqui à direita do menos 1. Então, o que você observa aqui à direita do menos 1? Você observa que quando você se aproxima do menos 1 pela direita, que é onde a função existe, as alturas existem e estão se aproximando do eixo x, estão indo para zero. Então, faz sentido você fazer essa análise. Tem sentido isso. Como é que você coloca isso? Como é que você vai indicar que você só está olhando para o lado direito do menos 1? Você vai colocar um sinalzinho de mais aqui, ó. Então, quando você colocar esse sinalzinho de mais aqui, ele está garantindo para você que você só está considerando os valores de x, as redondezas de x à direita do menos 1, ou seja, maiores que menos 1. Tá? Você descartou completamente a análise dos valores de x, a redondeza de menos 1, menores que menos 1. Você descartou isso da sua análise. Você focou à direita dele. Então, o que significa, como é que você diz que quando x se aproxima do menos 1 pela direita, as suas alturas, as suas imagens correspondentes estão se aproximando da altura zero? Você usa a mesma notação de limite que você já estava usando antes, você só não esquece de colocar esse maisinho aqui. Esse mais, ele vai indicar que você só está olhando para a direita do menos 1, para a redondeza do menos 1 que fica na direita. E quando você coloca essa igualdade aqui, a ideia é a mesma do limite anterior. As imagens estão se aproximando dessa altura, quando o x aqui se aproxima de menos 1 pela direita. Tá? Então, esse é o primeiro caso, quando você olha só para a direita do número. Você também pode ter o outro caso, que é quando você olha só para a esquerda. Então, por exemplo, nesse segundo caso que a gente está vendo aí, a minha função, o domínio dela é x menor ou igual que 4. Essa função, ela não existe à direita do 4. Ela só existe à esquerda do 4. Certo? Então, se essa função, primeira coisa, se essa função não existe à direita do 4, limite quando o x se aproxima de 4 dessa função não existe. Porque quando eu falo limite quando o x tende a 4 de f de x, quando eu escrevo isso, eu primeiro preciso garantir que tem função dos dois lados do 4. Então, o limite quando o x se aproxima do 4 aqui, ele não existe. Da mesma forma que no caso anterior, não existe o limite quando o x se aproxima de menos 1. Porque falta função à esquerda. Aqui, o problema é que falta função à direita. Então, o limite quando o x se aproxima do 4 aqui dessa função não existe. Mas a função existe à esquerda do 4 e eu posso estudar o comportamento dela nessa situação. Então, você observa nesse gráfico aqui que quando você se aproxima do 4 por valores menores que o 4, ou seja, à esquerda do 4, as suas alturas, as imagens da sua função tendem a zero, se aproximam do eixo x. Então, faz sentido você fazer essa análise. Faz sentido você ter essa ideia. Então, como é que você vai fazer para indicar que você só está considerando o lado esquerdo? Você vai colocar um menuzinho aqui no 4. Quando você colocar esse menuzinho aqui, você está focando só no... Você está descartando completamente a análise do lado direito do 4. Você está focando no lado esquerdo. Tá? Então, qualquer afirmação que você faça aí está vinculada ao lado esquerdo do 4. Esquece o lado direito. Então, o que acontece aqui? Quando o x se aproxima do 4 pela esquerda, é isso que significa esse menos aqui, por valores menores que 4, as alturas da minha função, as imagens, estão se aproximando do eixo x, então está dando zero. Então, a ideia da notação é a mesma ideia da notação de limite. Só que você não pode esquecer desse sinal de mais ou de menos, porque nessa situação você precisa indicar, porque se você tirar esse menos daqui, esse limite está errado. Se você tirar esse menos daqui, se você apagar esse menos aqui, você está dizendo o seguinte: o limite quando o x se aproxima do 4 de f de x é zero. Então, você está dizendo que tem função dos dois lados do 4. Primeira coisa. E que essas imagens estão se aproximando do zero. E essa primeira afirmação é falsa, porque você não tem limite
à direita do 4. Então, como é que você vai falar da função? Tá? A mesma coisa aqui, nesse outro caso. Se você tirar esse mais daqui, essa igualdade é falsa. Se você disser que o limite quando x tende a menos 1 de f de x é 0, está errado. Porque a função ela não existe à esquerda do menos 1, aqui. Se ela não existe à esquerda do menos 1, você não pode avaliar. Você não pode dizer para onde que ela vai se ela não existe. Tá? Então, é isso que tem que ficar bem claro. Esse mais e esse menos que estão aparecendo aí, eles fazem toda a diferença sim. Tá? Se você quer focar na análise, no estudo de um dos lados, você precisa indicar isso usando mais, se você está pensando em olhar à direita, menos se você está pensando em olhar à esquerda. Tá bom? Se você tira esses sinais da jogada, automaticamente você está considerando os dois lados. Tá? Então, cuidado aí com esses detalhes, tá bom? É isso que a gente chama de limite lateral. Por que limite lateral? Porque você está considerando as laterais, tá? Bom, aí só para escrever melhor, né? Qual seria a definição, né, da ideia do limite lateral à direita? Então, observa o seguinte aí, ó. Limite lateral à direita de A. Então, como é que você lê, né? O limite quando x se aproxima de A pela direita, você pode ler assim, ou o limite lateral à direita de A, tanto faz, tá? É a mesma coisa. Da função é L. Então, o que significa essa igualdade? O que você está dizendo? Você está dizendo que quando x se aproxima de A pela direita, por valores maiores que A, as imagens correspondentes a esses x se aproximam da altura L. É isso que você está dizendo aqui. Você descartou completamente o lado esquerdo do A. Você só está focando no lado direito, tá? Então, é mais ou menos essa ideia aí. É claro que pode ter... diversos gráficos podem aparecer para que você calcule o limite lateral à direita, como a gente vai ver. Esse aí é só um exemplo basiquinho, só para você ter a ideia, tá? Então, aqui, ó. Tá vendo? A função aqui, ela não existe à esquerda do A. Então, eu nem falo da esquerda do A. Eu só me refiro à direita do A. Tá? Eu só me refiro à direita do A. Então, limite quando o x se aproxima do A pela direita dessa função é L. Por quê? Porque quando você se aproxima do A pela direita, as suas alturas, as suas imagens correspondentes se aproximam da altura L. Ok? Então, você está considerando o lado direito do A. A mesma ideia para o lado esquerdo, limite lateral à esquerda de A. Tá? Então, você pode ler isso aqui da seguinte forma. O limite quando o x se aproxima de A pela esquerda da função é L. Tá? Então, o que você está afirmando aqui? Você está afirmando que quando você se aproxima do A por valores menores que A, ou seja, pela esquerda de A, as alturas, as imagens correspondentes estão se aproximando da altura L. Tá? Então, mais uma vez, um gráfico aí só para tentar ajudar na visualização inicial aí do conceito. Quando x se aproxima de A aqui, ó, pela esquerda, tá vendo? Eu só estou considerando a esquerda de A. Quando x se aproxima de A pela esquerda aqui, as suas alturas, aqui é M, eu botei M. Aqui a gente pode, eu vou retificar no PDF que eu vou mandar para vocês, eu vou botar M aqui para você não achar que a direita e a esquerda tem que ir exatamente para o mesmo valor. Tá? Podem ter valores diferentes, como a gente vai ver em alguns exemplos que eu vou falar ainda hoje. Então, nesse caso aqui, ó, tá vendo? Quando o x se aproxima de A pela esquerda, as alturas correspondentes estão se aproximando da altura M. Então, é assim que você... Como é que você escreve isso que eu falei? Aqui, ó, essa igualdade aqui. Tá? Antes de seguir, deixa eu só fazer uma observação aqui. Então, por exemplo, nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, nessa funçãozinha aqui, vocês observam que não existe função nesse exemplo aqui, tá? Não existe função à esquerda do A. Só existe função à direita do A. Tá? E o limite à direita do A, a gente já viu que é L. Tá? Bom, mas como não existe função à esquerda do A, você já pode afirmar que se eu colocar aqui, ó, limite quando o x se aproxima de A pela esquerda, esse limite não existe. Por quê? Porque não tem função à esquerda. Tá? Então, se não tem função à esquerda, como é que você vai avaliar a função à esquerda?
só tem função à direita. Então, o limite à esquerda de A aqui não existe. Quem mais que não existe? Se eu tirar o mais aqui e deixar limite quando x tende a de f de x igual a L, tá? Se eu tirar esse mais aqui, também não existe mais o limite. Por quê? Lembra, quando eu tiro o mais, quando eu deixo sem sinal nenhum, sem mais, sem menos, eu tô afirmando que tem função nas redondezas dos dois lados de A. Isso é falso. Então, aqui, nessa situação que vocês estão vendo aqui, realmente só existe esse limite aí que vocês estão vendo. A esquerda não existe e o limite normal, o limite sem ser lateral, também não existe. A mesma ideia aqui, ó, tá? Aqui só existe o limite à esquerda dando M. Se eu pegar, se eu colocar um mais aqui, esse limite deixa de existir. Por quê? Porque a direita do A não tem função. Se não tem função à direita do A, como é que você vai falar em limite lateral à direita? Tá? Então, o limite à direita aqui também não existe. Quem mais que não existe? Se eu tirar o sinal de menos aí, esse limite também não vai existir. Limite quando x tende a de f de x, se eu tirar esse menos aqui, não vai existir. Por quê? Porque você não tem função à direita do A. E o limite, o nosso limite normal, digamos assim, sem ser lateral, ele exige que você tenha a função dos dois lados de A. Tá bom? Eu tô repetindo muito isso aí, porque isso é importante, tá, pessoal? Isso tem que ficar bem claro, tá? Bom, vamos lá. E como eu não tenho vocês aqui, né? Não tô com vocês aqui, né? Eu repito para que vocês não tenham dúvidas disso. Porque se vocês estivessem aqui, era mais fácil eu perguntar para vocês. Estão entendendo como é que tá? Mas vocês não estão aqui, tá? Então, por isso que eu tô repetindo aí, porque é importante, tá bom? Exemplo 1. Vamos lá, ó. Olha aí, ó. Limite quando x tende a 1 dessa função é 2. 1 pela direita. Olha o mais aqui. Então, você só vai olhar a direita do 1. Então, quando o x se aproxima de 1 pela direita, acompanha o meu cursor aqui. Quando o x se aproxima de 1 pela direita, olha o que está acontecendo com as imagens, com as alturas da função. Estão se aproximando da altura 2. Só estou olhando... mas no lado esquerdo. Olha, a análise aqui nesse momento é só pela direita. Esquece o resto. A análise nesse momento é pela direita. E pela direita está tudo certo. Você vem pela direita, as alturas se aproximam do 2. Agora, no próximo limite, limite quando x tende a 1 pela esquerda. 1 pela esquerda, não vai existir esse limite. Por quê? Porque para existir o limite quando x tende a 1 pela esquerda, tem que ter função na esquerda. E não tem função na esquerda para você analisar. Então, esse limite não existe. Muito menos o limite quando x tende a 1, que é quando você tira o mais e o menos. Por quê? Porque quando você tira o mais e o menos, você está considerando os dois lados, as duas laterais. Tanto a direita como a esquerda, tá? E isso não é verdade. Por quê? Porque aqui a função ela só existe à direita do 1. Como ela não existe à esquerda do 1, você não pode falar dela como se ela existisse nos dois lados, tá? Escrever limite quando x... Se você colocasse aqui, ó, limite quando x está de f de x igual a 2, isso estaria errado. Porque isso, se você colocasse isso, o que estaria acontecendo? Você estaria afirmando que nas redondezas do 1 tem função, tem imagem e essas imagens estão indo para 2. Só que você sabe que nas redondezas, não é em todas as redondezas do 1, é só a direita. Então, por isso que isso está errado. Isso aqui não existe, tá bom? Não pode ser 2 aqui. Beleza? Primeiro exemplo. Segundo exemplo, aí, ó. Vamos olhar o primeiro aqui, ó. Limite quando o x se aproxima de 4 pela direita da função. Então, eu vou olhar o 4 aqui, ó, tá? Esse x tendendo a 4 pela direita é sempre o camarada do domínio, por isso que eu sempre localizo ele no eixo x, tá? Lembrando aí. Então, esse 4 pela direita eu vou olhar aqui, tá bom? Então, nas redondezas do 4 pela direita, ó, vê aqui, ó, não tem função. Se não tem função, não tem limite. Como é que você vai avaliar o comportamento de uma coisa que não existe? Não tem essa avaliação, não tem limite, tá? Limite quando o x se aproxima do 4 pela esquerda dessa função. Então, o 4, isso aqui mais uma vez se relaciona ao domínio da função, tá aqui. 4 pela esquerda, as alturas, as imagens correspondentes aqui, ó. Quando você se aproxima do 4, para onde as alturas estão correndo? Olha aqui meu mouse, ó.
meu cursorzinho aqui, ó, estão indo para 1. Então, pela esquerda do 4, as suas alturas estão correndo para 1. Tá tudo certo. Agora, se você tirar o sinal de mais, o sinal de menos, deixar sem nenhum sinal, esse limite não existe. Por quê? Porque quando você tira o sinal de mais e tira o sinal de menos, você está garantido que tem função dos dois lados. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Aqui só tem função do lado esquerdo, não tem função do lado direito. Então, esse limite jamais pode existir, tá bom? Eu espero que esses detalhes eu esteja conseguindo passar para vocês, porque é muito importante, tá? Exemplo 3, vamos lá. 0 pela direita. Então, olha aqui, ó, meu zero. Ó, isso aqui, x se aproxima do zero pela direita, corresponde ao domínio da função, então eu sempre olho no eixo x. Cadê o zero? O zero tá aqui. Cadê a direita do zero? Tá aqui. Vamos olhar para as alturas correspondentes a esses valores. Ó, olha lá as alturas lá em cima, ó. Para onde elas estão correndo quando você se aproxima do zero? Estão correndo para 3. Ah, mas a bolinha tá aberta. Não interessa. A bolinha aberta corresponde ao que acontece no zero. Não me interessa o que acontece no zero. Me interessa o que acontece à direita do zero. É essa aproximação que está sendo avaliada aqui, tá bom? Então, quando x se aproxima do zero pela direita, as alturas estão correndo para a altura 3. Então, esse limite, 0 pela direita, é 3. 0 pela esquerda, vou olhar para o outro lado. 0 pela esquerda, o 0 pela esquerda aqui, sempre relacionado ao domínio. Então, daqui, pela esquerda, o que acontece? Quando você se aproxima do zero pela esquerda, as alturas estão correndo para a altura 1. Então, esse limite é 1. Mais uma vez, o fato dessa bolinha estar aberta, essas bolinhas estarem abertas, fechadas, não interessa para o cálculo do limite, tá? Interessa o que está acontecendo, para onde que as imagens estão correndo, para onde que as alturas, para que altura as imagens estão correndo, se aproximando, tá? Então, 0 pela direita, 3. 0 pela esquerda, 1. Ok? Agora, tira o sinal. Tira o mais e tira o menos. Não existe. Por quê, Cris? Porque, olha só, mais uma vez, quando você tira o sinal de mais, tira o sinal de menos, deixa sem sinal nenhum, você está considerando os dois lados. Beleza? Ok? Ah, mas tem função dos dois lados aí, Cris. Sim, tem função do lado direito do zero e do lado esquerdo. Tanto é que a gente calculou o limite à direita do zero e o limite à esquerda do zero. Não é isso que eu estou questionando. Mas olha só, para você colocar qualquer valor aqui no lugar desse, ao invés dessa notação, você colocar um valor, o que você estaria afirmando? Que quando x se aproxima do zero, todas as imagens correspondentes se aproximam de um número. Seja qual for o número que você coloque aqui. Mas isso é fácil. Se você colocar o 3 aqui, você vai estar dizendo que nas redondezas do zero, todas as alturas caminham para o 3. Como eu falo nas redondezas e não digo qual é o lado, eu estou afirmando que dos dois lados isso está acontecendo. Isso é falso. À direita do zero, nas redondezas à direita, isso funciona. Mas nas redondezas à esquerda, você não vai para 3. Você vai para 1. Então, isso aqui não é 3. A mesma coisa, a mesma ideia se você colocar o 1 aqui. Nas redondezas do zero, as suas alturas estão indo para 1? É falso. Só nas redondezas à esquerda do zero você está indo para 1. Então, porque quando você tira o sinal, você está jogando todo mundo no mesmo balaio. Está botando todo mundo junto. Tá? Então, quando você tira o sinal e você colocar o número que você quiser aqui, você está garantindo que todo mundo está indo. Todas as imagens estão se aproximando desse número. Isso não é verdade. Porque aqui vai depender do lado. Tá? Então, aqui, o limite à direita do zero existe. O limite à esquerda do zero existe. Mas o limite no zero não existe. Tá? Diferente dos exemplos anteriores, né? Nos exemplos anteriores, existia um dos laterais e o outro lateral e o limite não existia, né? Existia um dos laterais e o outro lateral e o limite não existia. Aqui é um outro tipo, tá? Aqui, os dois laterais existem, mas o limite não existe,
tá? O limite considerando os dois lados não existe. Por quê? Porque as funções, as imagens não estão correndo todas para o mesmo lugar. Depende do lado. Bom? No exemplo 4, vamos lá. 2 pela direita. 2 pela direita. Aqui, ó. Isso aqui está relacionado ao domínio. Então, 2 pela direita aqui, ó. As alturas, quando você se aproxima do 2 pela direita, olha onde é que estão vindo as alturas. As alturas estão se aproximando de menos 1. 2 pela esquerda. 2 pela esquerda. 2 pela esquerda, isso está relacionado ao domínio. Então, 2 pela esquerda, as suas alturas todas são iguais a 2. Então, mais do que se aproximam, são iguais a 2. Então, existe o limite lateral à direita do 2, existe o limite lateral à esquerda do 2, mas não existe o limite do 2. É a mesma ideia, é o mesmo problema do exemplo anterior. Por quê? Porque nas redondezas do 2, você não pode afirmar que nas redondezas do 2, todas as imagens correm para a mesma altura. Isso não é verdade. A direita do 2, elas correm para o menos 1. A esquerda do 2, elas correm para o 2. Elas não estão correndo para o mesmo lugar. Tá? Então, esse limite também não existe. Bom? Espero que esteja ficando claro aí. No exemplo 5, virou festa. Porque 2 pela direita, ó, isso aqui corresponde ao domínio. 2 pela direita, aqui, ó, as alturas estão se aproximando do 2. 2 pela esquerda, as alturas estão se aproximando do 2. Mais que se aproximando, aqui elas são o 2, né? Então, tanto à direita como pela esquerda, as alturas, as imagens dessa função correm para que altura? Para a altura 2. Aqui sim você pode afirmar que o limite, quando o x tende a 2, você pode tirar o mais e o menos e o limite é 2. Aqui sim. Por quê? Porque tanto pela direita como pela esquerda, todas as alturas estão correndo para a mesma altura. É diferente do exemplo anterior. No exemplo anterior, pela direita você corria para uma altura, pela esquerda você corria pela outra. Então você não, nas redondezas do 2, você não estava correndo todo mundo para o mesmo lugar. Aqui está. Nesse exemplo 5 está. Então, por isso que é muito importante. É um sinalzinho, mas que muda tudo, tá? É um sinalzinho que muda tudo. Tá bom? Então, 2 pela direita é 2. 2 pela esquerda é 2. E o limite quando o x tende a 2 é 2. Certo? Beleza? Todo mundo, nas redondezas do 2, tanto a direita como a esquerda, todo mundo está indo para o mesmo lugar que é 2. Então, está tudo funcionando. Tá? Outro exemplo aí, ó. Tá? Agora eu estou olhando o exemplo no 1. Tanto a direita como a esquerda. Cadê o 1? Isso aqui se relaciona ao domínio. O 1 está aqui. Então, tanto a esquerda como a direita do 1, aqui as alturas, ó. Perdão. Aqui as alturas, ó, 2. Então, o limite quando o x está entendendo essa função é 2. Por quê? Porque, independente de você estar olhando as redondezas do 1 pela direita ou pela esquerda, tá todo mundo correndo para 2. Tá bom? Então, é muito importante que essas coisas... Limite lateral à direita é uma coisa, limite lateral à esquerda é outra e limite é outra. Tá? São 3 conceitos diferentes. Vocês estão vendo que eles têm, tá? Eles têm uma relação entre eles. Tá? Eles têm uma relação, porque olha só. Quando é que esse limite quando o x tende a 1 aqui, ele existe porque nas redondezas do 1, independente de ser a direita ou a esquerda, as imagens estão correndo todas por 2. Então, o lateral à direita e o lateral à esquerda, ele está escondido ali. Porque quando eu garanto que as redondezas, que todo mundo das redondezas, todas as imagens daquela redondeza correm para a mesma altura, em particular, eu estou garantindo que se eu olhar para as redondezas à direita e se eu olhar para as redondezas à esquerda, também estão correndo todas para a mesma altura. Então, eu estou olhando para os limites laterais. Tá? Então, mais um exemplo ali, ó. Seguindo essa ideia, 4 pela direita, 4 pela esquerda e 4. Então,
x tendendo a 4 pela direita, o 4 está aqui, ó. Só que sempre relacionado ao domínio da função. Domínio, você olha no eixo x. Então está aqui o 4. 4 pela direita, 4 pela esquerda, as alturas estão se aproximando do eixo x. Então a altura é 0. Então, independente do lado, todo mundo está indo para 0. Então o limite aqui, quando o x se aproxima do 4, é 0. Tá? O lateral à direita deu 0, o lateral à esquerda deu 0. Bom, o que a gente conclui pensando nesses exemplos todos aqui? O que acontece quando os limites laterais são diferentes? Quando os limites laterais são diferentes, você nunca vai ter o limite naquele ponto. Porque o que significa os limites laterais serem diferentes? Digamos que os dois existam, mas são diferentes. Quer dizer que de um lado as imagens estão correndo para uma altura, de outro lado as imagens estão correndo para outra altura. Não estão correndo para a mesma altura. Então o limite não vai poder existir. Você vai ter os limites laterais, mas o limite não vai existir. Então, se os limites laterais são diferentes, o seu limite não existe. Qual é a única forma do seu limite existir? Se o seu limite existe, o que significa isso? Que independente da redondeza, seja ela à direita, seja ela à esquerda, as alturas todas estão indo para o mesmo lugar, correto? As alturas todas estão indo para o mesmo lugar. Então, se as alturas todas estão indo para o mesmo lugar, independente da redondeza, quer dizer que a redondeza da direita vai para o mesmo lugar que o pessoal da redondeza da esquerda. Então, esses limites que a gente chamou de laterais, eles são iguais. Então, é por isso que isso só acontece nessa situação. É isso que vocês estão vendo aí, esse resultado. Então, quando é que o limite, quando o x tende a da função é L? Quando, independente do lado de A, as suas alturas, as suas imagens correm para L. Então, esse limite que está aqui, ele tem embutido nele o limite lateral à direita e o limite lateral à esquerda. Porque quando eu considero esse limite aqui, eu estou considerando os dois lados. Então, por quê? Porque quando eu considero esse limite aqui, a definição de limite, ela garante que eu estou considerando as redondezas tanto à direita do A como à esquerda. Então, isso aqui, se esse limite aqui é L, é porque tanto a direita como a esquerda foi para L. Certo? Foi todo mundo para o mesmo lugar. Da mesma forma, se o limite à direita e o limite à esquerda vai para L, você está garantindo que todas as redondezas, toda a redondeza de A, as imagens correspondentes estão indo para L. Então, você está garantindo que o limite é L. Tá? Então, a relação que existe entre o limite que a gente aprendeu na aula passada, né? E os limites laterais que a gente está aprendendo hoje é exatamente essa. Quando é que o limite existe? Somente quando os limites laterais existem e são iguais. Então, observa o seguinte, não é suficiente que os limites laterais existam. Eles têm que ser iguais. Olha esse exemplo aqui, ó. Lembra aqui, ó. Por exemplo, tem mais de um aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo. Esses dois, ó, esse lateral existe, esse lateral existe. Mas esse não existe. Por quê? Porque eles são diferentes. Então, não correu todo mundo para o mesmo lugar. Aqui, esse lateral existe, o lateral à direita existe, o lateral à esquerda existe. Mas o limite não existe. Por quê? Porque eles existem, mas são diferentes. As imagens, as alturas correram para lugares diferentes. Na aproximação do 2. Tá? Então, é importante, não basta que os dois laterais existam para que o seu limite exista. Os dois laterais, eles têm que existir, eles têm que ser iguais para tudo funcionar direitinho. Tá? É claro que se um deles não existir, né? É claro que se um dos laterais não existir, né? O que significa um dos laterais não existir? Que você não tem o comportamento da função de um dos lados. Então, o limite não vai existir. Tá? Então, para o limite existir, os laterais têm que existir e têm que ser iguais. Tá? Então, não basta que eles existam, eles têm que ser iguais. Tá bom? Muito importante essa questão das redondezas, tá? Quando você coloca o mais, quando você coloca o menos, ou quando você tira
o mais e o menos. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido passar isso aí, pessoal. Vamos para mais um exemplo aí. Bom, esse exemplo aí, uma função por partes, tá? Eu tentei fazer aquele esquema didático para ajudar vocês. Então, olha só. Quando x é menor ou igual que menos 2, a função é x ao quadrado mais 6x mais 5. Então, tá aqui, ó. Eu botei o menos 2 aqui. Quando os valores são menores que menos 2, tá aqui a função. Tá aqui a imagem. Quando x está entre menos 2 e 2, ó, tá aqui a imagem. Quando x é maior ou igual que 2, ó, tá aqui a imagem. Tá bom? Então, vamos ver os limites aí. Limite quando x se aproxima de menos 2 pela direita dessa função. Limite quando x se aproxima de menos 2. Aí, como é que você vai fazer? Você tem que enxergar qual é a cara da função à direita do menos 2 para você poder estudar para onde vão as imagens dela. Se é que vão para algum lugar. Então, eu estou falando da direita do menos 2. Menos 2 está aqui, ó. A direita do menos 2, isso aqui é só para ajudar, tá, pessoal? Porque você consegue ver isso aqui na função. Com o tempo, você se acostuma. Ó, aqui, ó. O x está entre menos 2 e 2. O x é menor ou igual que menos 2. O x é maior ou igual que 2. Então, a direita do menos 2... Quando eu falo a direita do menos 2, eu estou falando de limite, eu quero coisas próximas do menos 2 à direita. Eu não quero, por exemplo... 1000. 1000 é um número que está à direita do menos 2, mas esse não me interessa, porque ele está muito longe do menos 2. Eu quero valores muito próximos do menos 2, à direita do menos 2. Então, nessa situação, eu estou exatamente aqui, ó, à direita do menos 2 e próximo e pertinho do menos 2, eu estou com a função x sobre 4 menos 5 sobre 2, que é exatamente essa que está no meio aqui. Então, para o menos 2, para calcular o limite do menos 2 à direita, eu vou usar exatamente essa lei. Por quê? Porque a direita do menos 2, essa é a cara da função, tá? Então, eu vou colocar a direita aqui. Aí, bom, como a gente já viu nas propriedades da aula anterior, né? É só a gente substituir e fazer a continha da menos 3, tá bom? Substitui o valor de menos 2 aqui, normalmente, tá? Aquelas propriedades todas de limite que a gente viu, elas são válidas para os limites laterais, tá? Então, a substituição continua, a fatoração continua, todas aquelas propriedades continuam valendo, tá bom? Então, mesma coisa, você vai aplicar aqui o menos 2, vai substituir, vai fazer a conta da menos 3. Calcular menos 2 pela esquerda dessa função. Então, menos 2 pela esquerda são valores menores que menos 2. Então, aonde que vai estar? Qual dessas três caras da função você vai usar? Qual dessas três partes você vai usar? Você vai usar onde você está considerando x menor que menos 2. Por quê? Porque agora você quer calcular o limite à esquerda do menos 2. À esquerda do menos 2, por isso que eu coloco eu tento fazer esse desenho. Posso chamar de desenho, né? Essa estrutura didática aqui para ajudar. À esquerda do menos 2, a função é x ao quadrado mais 6x mais 5. Então, é essa lei que você vai usar aqui. E da mesma forma, você vai usar as propriedades como você usou para limite normal. Você vai substituir aqui. E quando você substituir aqui, você vai fazer a conta também, vai dar menos 3. Então, o limite, tanto à direita do menos 2 como à esquerda do menos 2, deu menos 3. Então, a gente sabe que como a direita foi para menos 3, a esquerda foi para menos 3, os dois lados estão indo para menos 3. Então, você pode tirar um mais e um menos, porque isso vale considerando qualquer um dos lados, que é o nosso limite. Então, o limite, quando x tende a menos 2, a função também é menos 3. Tá? Então, é muito importante quando você... Porque quem é que manda para você fazer o cálculo do limite? Quem é que manda? Quem manda é esse cara aqui, ó. É isso aqui, ó. X, aqui, ó. X tendendo a menos 2 pela direita. X tendendo a menos 2 pela esquerda. X tendendo a menos 2. Então, o que importa para você nesse primeiro limite? Nesse primeiro limite, importa para você a cara da função aqui, ó. Porque é aqui que eu estou analisando. Eu não estou analisando quando x é 1 milhão, quando x é 0, quando x é menos 3. Eu estou analisando quando x está muito próximo do menos 2 pela direita.
Então, quando o x está muito pertinho de menos 2 pela direita, é aí que eu estou analisando a função. Então, eu vou usar a cara da função aí. Então, menos 2 pela direita, a cara da função, menos 2 pela direita, essa aqui, que foi o que a gente usou. Menos 2 pela esquerda, eu quero saber o comportamento da função quando x se aproxima de menos 2 pela esquerda. Como é o comportamento das imagens da minha função nesse intervalo. Então, eu preciso saber qual é a cara da minha função nesse intervalo. Então, nesse intervalo, menos 2 pela esquerda, ó, menos 2 pela esquerda, posso olhar tanto aqui nessa estrutura didática que eu montei aqui, tá? Ou eu posso olhar aqui na função mesmo, tá? E essa estrutura que eu montei aqui é só para ajudar vocês a começar a identificar os laterais e não se perder com relação à definição da função, tá? Mas com o tempo, tá? Você se acostuma e acaba não precisando mais fazer isso, tá bom? Você consegue identificar esse à direita, à esquerda, olhando diretamente para a lei da função. Então, tá? Menos 2 pela esquerda, você só está interessado aí, à esquerda do menos 2. Então, a esquerda do menos 2, você vai olhar a esquerda do menos 2 aqui, ó. X quadrado mais 6x mais 5. Tanto aqui como aqui. Tá? E no menos 2, você tem que olhar para os dois lados. Mas você já olhou para os dois lados? Você olhou para a direita. Ah, mas é uma função de um lado e outra função do outro. Não tem problema. Em momento algum, a definição de limite exige que que a lei da função não se altere. A única exigência da definição de limite é quando x se aproximar de A, as imagens correspondentes a esses valores de x têm que se aproximar de um número fixo, de uma altura fixa. É só isso que exige a definição. Tá? Então, aqui, ó, isso aqui, ó, limite quando x tende a menos 2. Ah, mas professora, se eu fosse calcular esse aqui primeiro dos laterais, como é que eu ia fazer? Ótima pergunta. Bom, você tem que pensar assim, bom, quando eu tiro mais e eu tiro menos, eu estou considerando os dois lados. Então, para eu saber o que está acontecendo nas redondezas do menos 2, eu vou ter que olhar para os dois lados. Então, eu vou ter que... Não vai ter como eu correr. Para eu calcular esse limite aqui, digamos que eu não tenha calculado os laterais, que eu tenha ido direto para esse limite aqui. Para eu calcular esse limite, para saber se ele existe, eu vou ter que fazer os laterais. Por quê? Porque como é que você responde a isso aqui? Nas redondezas do menos 2, para onde as suas alturas vão? Bom, mas você está vendo que nas redondezas do menos 2, a função tem duas caras. Então, você vai precisar analisar essas duas caras. Por quê? Porque nas redondezas do menos 2, está embutido os dois lados. Então, para calcular o limite no menos 2, não tem como você não fazer os laterais. Por quê? O limite no menos 2 exige que você estude as redondezas dos dois lados. Então, quando você olhar para as redondezas da direita, você vai estar usando o lateral à direita. Quando você olhar para as redondezas à esquerda, você vai estar usando o lateral à esquerda. E é claro que nesse caso você vai ter que olhar para a cara da função nesses dois lados. Tá? Nessa situação aqui, nesse exemplo nosso, ela muda de cara. Mas isso não interfere na resposta. Você está vendo que embora a função seja de um lado, ó, embora do lado esquerdo do menos 2 você tenha uma função quadrática e do lado direito você tenha uma função afim, o limite existe e é menos 3. Então não importa se a cara da função muda ou até mesmo se ela é, num lado ela é quadrática, no outro ela é uma função afim. De um lado ela é uma função racional, do outro ela é uma função polinomial. Não interessa. Quando você estuda um conceito, a definição de um conceito, você só tem que prestar atenção, você tem que focar no que exige a definição. Ah, mas se não sei o quê. Ah, mas se não... Calma, isso tudo vai aparecer com o tempo, nos resultados, nos teoremas, vai ser analisado nas proposições, nos exercícios que você vai fazer. Não é na definição. Para você definir, ó, será que eu posso chamar ele de Joãozinho? Você vai lá e olha, vê se o nome dele mesmo é Joãozinho.
tá? Você não muda o nome. Tá bom? Definição você não muda. Definição você não muda. Qual é o outro que eu tenho aqui? Eu também fiz mais outra análise. Aqui, ó. Aqui a gente fez o menos 2 pela direita e pela esquerda. Agora eu vou fazer no 2. 2 pela direita e 2 pela esquerda. 2 pela direita. Qual é a cara da função? 2 pela direita é essa função quadrática aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 8x menos 14. Então, 2 pela direita é essa que eu vou usar. Eu faço a substituição e o cálculo deu menos 2. 2 pela esquerda. 2 pela esquerda. A esquerda do 2 mais pertinho do 2. Olha aqui, ó. X sobre 4 menos 5 sobre 2. Então, é isso que eu vou usar 2 pela esquerda. É só substituir, porque não tem problema nenhum, então deu menos 2. Então, tanto o lateral à direita deu menos 2, como o lateral à esquerda deu menos 2. Então, isso quer dizer que o seu limite é menos 2, no 2. Tá? Então, independente do lado, independente de qual lado você esteja olhando, toda a redondeza, todas as imagens correspondentes àquela redondeza ali, todas as imagens correm para menos 2. Então, o limite é menos 2. Tá? Da mesma forma, professora, se eu não tivesse calculado os limites laterais e eu fosse direto calcular o limite no 2. Bom, aí, mesma coisa. Quando você fosse calcular o limite no 2, você ia lembrar que a gente conversou, tá? Que a gente estudou a definição de limite e que a definição de limite exige que você olhe as redondezas do 2, seja as redondezas à direita ou à esquerda. Aí você vai ter que olhar o que acontece com a função na direita e na esquerda. Quando você olhar o que acontece com a função à direita, você vai estar olhando para o lateral à direita do 2. Quando você está olhando para o que acontece com a função à esquerda, você vai estar olhando para o lateral à esquerda do 2. Tá? Então, para você calcular esse limite no 2, não vai ter para onde correr. Você vai ter que calcular os laterais. Para ver se a sua função, se as imagens da sua função, independente do lado, correm para o mesmo lugar. Tá? E mais uma vez, você não pode dizer que esse limite não existe só porque de um lado do 2 a função tem uma cara. Olha aqui, ó. Do lado direito do 2 a função é uma função quadrática. Do lado esquerdo do 2 é uma função afim. Aí você diz que o limite no 2 não existe. Tá errado. Porque, mais uma vez, a definição de limite nada fala a respeito da definição da função. Não exige em momento algum que a função só tenha uma lei. Ela só exige o seguinte: nas redondezas do A, as imagens, as alturas correspondentes, têm que caminhar para a mesma altura. Então, não interessa se de um lado você tem uma cara de função, do outro você tem outra. O que importa é que as imagens correspondentes caminhem para o mesmo lugar. Eu vou tentar mostrar o gráfico dela para ficar mais fácil aqui para vocês. Antes de mostrar o gráfico, tá? Para isso ficar claro, deixa eu só fazer uma observação aqui, ó. Por exemplo, digamos essa função está aqui, é a função inicial, essa continua sendo essa função. E digamos que a gente está aqui, menos 3 pela direita dessa função. Menos 3 pela direita. Então, você quer calcular o limite quando se estende a menos 3 pela direita. Aí você vai lá. Menos 3 é menor que menos 2. Então, menos 3 está aqui. Menos 3 pela direita e perto do menos 3, a cara da função é essa. Menos 3 pela esquerda também é essa. Então, tanto o limite do menos 3 pela direita como do menos 3 pela esquerda vai ser igual. Vão ser iguais. Porque a lei é a mesma. Nas redondezas do menos 3, a função é a mesma. Não mudou tanto a direita como a esquerda. Então, quando você faz a substituição, quando você faz essa substituição aqui, todos os limites vão dar menos 4. Independente de você estar à direita ou estar à esquerda. E o limite, aí você acaba de calcular o limite no menos 3.
A mesma ideia que eu coloquei aqui para o 0 e para o 4. 0 à direita, 0 à esquerda. E 0. Tudo igual aqui. Por quê? Olha aqui, ó. O 0 está aqui, certo? O 0 está aqui. 0 à direita ou 0 à esquerda, sempre pensando perto dele. A função é essa. X sobre 4 menos 5 sobre 2. Então, você vai usar, independente de ser 0 pela direita, 0 pela esquerda ou 0, você vai usar a mesma função. Então, você vai ter o mesmo limite. 4 pela direita, 4 pela esquerda e 4. Então, vai lá. 4 pela direita, 4 é maior que 2, então tá por aqui. 4 pela direita, próximo do 4. 4 pela esquerda, próximo do 4. Tá tudo aqui, usa essa mesma lei. Então, o limite, você vai ter os limites todos os iguais. E a 2, você faz a substituição da 2. Tá? Por que aí não teve problema? Tá? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, nesses dois casos anteriores, para você calcular o limite quando x tende a menos 2 dessa função, e para você calcular o limite quando x tende a 2 dessa função, você não tinha para onde correr. Você é obrigado a calcular os limites laterais. Por quê? Porque a função, de um lado ela tem uma cara, do outro lado ela tem outra. Então, você tem que calcular os limites laterais, porque a gente vai ver, a gente já viu que eles podem dar diferentes. E se eles dão diferente, o limite não existe. Então, tanto no menos 2 como no 2, para calcular o limite nesse exemplo aqui, você tem que fazer os laterais. Tem que fazer os laterais para ver se eles vão dar iguais. Ah, mas eles sempre vão dar iguais? Não, a gente já viu que tem casos em que os limites laterais são diferentes. E aqui, o risco deles serem diferentes existe, porque as funções são diferentes de um lado e do outro. Se você tivesse a mesma função dos dois lados, a conta ia ser a mesma. Mas como você tem funções diferentes, tanto do lado do... nos redores do menos 2, como nos arredores do 2, o risco dos laterais darem diferentes existe. Não foi o que aconteceu aqui na nossa conta. Mas a gente já viu que existe essa possibilidade. Então, você precisa fazer os laterais para calcular o limite no menos 2 e no 2 por causa disso. A função mudou de cara. Agora, aqui nesses últimos... Aqui, ó. Se eu pedisse para você nessa função, o limite quando x tende a menos 3. Aqui você não precisaria fazer os laterais. Por quê? Volta lá. Cadê o menos 3? Menos 3 está por aqui. Qual é a cara? Aí eu pergunto, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: qual é a cara da minha função nos arredores do menos 3? Nos arredores do menos 3, independente aqui de ser à direita ou à esquerda, a cara é a mesma da função. Então, para calcular tanto o lateral à direita como o lateral à esquerda, eu vou usar a mesma função. É exatamente isso que a gente faz aqui. Digamos que eu pedisse para você calcular o limite quando x tende a 0 dessa função. Nas redondezas do 0. Então, nas redondezas do 0 aqui, tanto a direita como a esquerda teriam a mesma função. Então, os laterais, você vai usar a mesma função. E a mesma ideia para o 4. Se eu pedisse para você calcular o limite quando x tende a 4, você precisaria fazer primeiro o lateral à direita, depois o lateral à esquerda? Não, porque nos arredores do 4 aqui, você tem a mesma função. Você tem a mesma função e você calcula o limite nela. Se você... Ah, mas eu quero calcular. Não tem problema, você pode calcular, não está errado. Eu só estou mostrando para você que não é necessário. Nos arredores do 4, à direita, você vai usar essa lei. À esquerda, você vai usar a mesma lei. Então, a resposta vai dar mesmo, vai dar igual. E todos eles aqui deram 2. Tá? Espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar aí. Olha o gráfico dessa função. Vamos entender esse gráfico? Vamos lá. Essa função, observa o seguinte. Até o menos 2 no domínio, ela é uma parábola com cavidade para cima. Então, vamos lá. Olha,
Cadê o menos 2? Domínio eu sempre olho no eixo X. Tá aqui o menos 2, ó. Então, até o menos 2 era uma parábola com cavidade para cima. Olha aqui a parábola com cavidade para cima. Olha aqui que bonitinha. Essa parábola aqui. O que mais? Do menos 2 até o 2, no domínio, ela é x sobre 4, x sobre 4 menos 5 sobre 2, que é uma função afim. Uma função do primeiro grau. Então, entre menos 2 e 2, ela é uma reta aqui, ó. Ela é uma reta crescente. Aqui, ó. Entre o menos 2 e o 2 do domínio, você tem uma reta crescente. Olha que legal. Então, a parábola com cavidade para cima até o menos 2. Entre o menos 2 e 2, você tem uma reta crescente, porque é uma função do primeiro grau, uma função afim. E o que acontece depois do 2? Você tem uma parábola com cavidade para baixo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É uma parábola, função quadrática, sinal negativo no x ao quadrado, com cavidade para baixo. Aqui, ó. Olha que bacana. Então, parábola com cavidade para cima até o menos 2. Entre o menos 2 e 2, você tem uma reta crescente, uma função do primeiro grau, e depois você volta para a parábola com cavidade para baixo, função quadrática. Agora, olha os limites que a gente calculou. Tá vendo? Olha só. Lembra que eu falei que não importa se a função tem uma cara de um lado e tem outra cara do outro. Isso não vai fazer com que o limite deixe de existir. Porque não é isso que é exigido na definição. Olha aqui, ó. Menos 2 pela direita e menos 2 pela esquerda. Tá dando menos 3. Vamos lá? Vamos achar o menos 2 aqui, ó. Menos 2 tá aqui no domínio. Menos 2 pela direita, ó. Ah, mas é uma reta. É uma reta, mas todo mundo tá se aproximando do menos 3. Menos 2 pela esquerda. É uma parábola. É uma parábola, mas todo mundo tá se aproximando do menos 3. É só isso que a definição de limite exige. Que essa aproximação ocorra. Então, nas redondezas do menos 2, as alturas estão se aproximando de menos 3. É só isso que você tem que analisar. Não importa como é que é a cara dessas alturas, como é que elas vêm vestidas, se uma vem de chinelo e outra vem de salto alto, não interessa. O que importa é que todas elas estejam no mesmo ambiente. Andem em direção à mesma altura. Tá? Então não interessa se a função tem uma cara de um lado e outra cara do outro. O limite pode existir aí como você está vendo que existe. Tá? A mesma coisa no caso do 2, ó. Olha lá. Tanto 2 pela direita como pela esquerda deu menos 2. O limite deu menos 2. Vamos lá? Aqui o 2, ó. 2 pela direita, 2 pela esquerda, ó, 2 pela direita você tem uma parábola, 2 pela esquerda você tem uma reta, mas não interessa. As imagens, as alturas estão se aproximando do menos 2. Independente do lado. Então esse limite sim existe e é menos 2. Tá? Não interessa se de um lado a função, de um lado do 2 você tinha uma cara de função e do outro lado do 2 você tinha outra cara de função. Mais uma vez, isso não existe nenhuma exigência na definição de limite sobre isso. Isso pode acontecer. A única coisa que interessa na definição de limite é que as imagens todas corram para a mesma altura. Tá? E é isso acontece aqui tanto no menos 2 como no 2. Quais foram os outros que a gente calculou? Deixa eu ver aqui. A gente calculou no menos 3, no 0 e no 4. Vamos lá. No menos 3, cadê? Aqui o menos 3, ó. Aqui o menos 3, ó. Então, olha só no menos 3. No menos 3, tanto a direita como a esquerda do menos 3, você está na parábola. Aqui, ó. Menos 3 está aqui, ó. Tanto a direita como a esquerda, você está nessa parábola com cavidade para cima. Então, para calcular o limite no menos 3, seja ele o lateral à direita, seja ele o lateral à esquerda, ou seja ele o limite normal, você vai usar a mesma lei, porque só tem uma função. No 0,
É no zero que a gente calculou aqui? É, no zero. Aqui no zero, nas redondezas do zero. Tanto pela direita como pela esquerda, a função é a mesma, ó. É a reta, é a função afim. Então você vai usar a mesma lei. O 4, tanto à direita como pela esquerda, é a mesma lei. Então você vai usar essa lei tanto para calcular a direita, o lateral direito, o lateral esquerdo ou o limite no 4. Se eu pedir para você calcular o limite no 4, você não precisa nessa situação do 4, do 0 e do menos 3 calcular os laterais. Porque a função não mudou. Então se a função não mudou, ela é a mesma cara de um lado do outro, você calcula direto. Você só tem que tomar cuidado quando a função muda, porque quando a função muda de cara, aqui, nesse exemplo que a gente está vendo aqui, a função uma hora é uma parábola, outra hora é uma reta. Mas as alturas correram todas para o mesmo lugar. Mas pode acontecer dessas alturas correrem para lugares diferentes. Então é por isso que quando a sua função muda muda a lei, muda a cara dela, que é o que acontece nas funções por partes, quando você muda a lei, muda a cara dela, você pode atingir as laterais. Pode ter essa alteração nas laterais. Então você precisa tomar cuidado. Você precisa fazer os laterais. Mas quando a função é a mesma dos dois lados, não tem esse problema. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, para não ficar muito extenso. Aí eu vou fazer um vídeo na sequência, dando continuidade ao que a gente está estudando aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham acompanhado aí. Se não acompanharam, fiquem tranquilos. A gente faz depois a gente tira um horário aí pra gente conversar e tirar as dúvidas, tá? Vocês me desculpem aí se eu fui muito repetitiva, mas eu fico preocupada, né? Porque eu não tenho vocês aqui ao vivo comigo para tirar as dúvidas, para perguntar na hora, e eu fico preocupada porque esses conceitos são importantes, esses detalhes são muito importantes, tá? E eu gostaria que vocês enxergassem eles. Eles não são difíceis, eles são detalhes simples, mas vocês não podem confundi-los, tá? Cada um tem o seu lugar, cada um no seu quadrado. Então vocês não podem misturar. Eles são simples, mas você não pode misturar eles, que daí sim vira uma bola de neve. Então a minha preocupação maior era essa, tá? Então eu espero que vocês estudem aí a aula, tenham acompanhado o vídeo aí. E depois a gente conversa. Vou fazer o próximo vídeo falando um pouquinho das funções modulares que a gente vai precisar muito nesse curso. Tá bom? Obrigado a todos aí. Bom descanso, bons estudos!